Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Hoje teremos sistema locomotor. Vamos ficar atentos. Mas eu gostaria primeiro de dizer a vocês, que a nossa aula agora está acontecendo no ao vivo e que vocês poderão, a partir de agora, apontar o celular de vocês, e baixar aí o QR Code, tanto para iOS como para Android. Sei que tem muita gente que já baixou aí o aplicativo e está interagindo com a gente. Bem-vindos a todos e a todas que já estão interagindo. Mas hoje eu tenho um pedido. Vocês que estão entrando na aula, eu gostaria que vocês ficassem responsáveis de convidar mais um, mais dois, mais três colegas e na nossa próxima aula vocês dissessem: olha, professora, eu convidei fulano e fulano e ensinei a ele como baixar o aplicativo. Quero ver aí quem vai trazer o maior número de alunos. Vamos lá, pessoal? Então, sabendo que essa aula é ao vivo, temos também a questão do YouTube, onde vocês poderão assistir essa aula mais uma vez ou indicar essa aula para um amigo que não assistiu. Também contamos hoje com Kézia, a nossa intérprete de Libra, para poder ampliar aí a acessibilidade de todos e todas a assistirem e participarem da nossa aula. E aí, já estou rapidinho passando a questão aí do Outubro Rosa. Nós estamos no Outubro Rosa e vocês podem dizer assim para mim: professora, a gente já falou, a senhora já disse, a gente já está aqui. Eu acredito que nesse momento que eu estou falando, vocês lembraram de alguém que não falaram ainda, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, porque o câncer de mama pode acometer qualquer um dos dois. Embora a gente sabe, eu estou sempre reforçando, que acomete mais as mulheres, Estamos aí nesse Outubro Rosa, ainda dá tempo de fazer o autoexame, pede ajuda à mãe, à tia, à madrinha em relação a esse autoexame, ou então já pede para marcar aí um médico para poder investigar melhor esses sintomas. Então, aí na questão do Outubro Rosa, também conto com vocês em ajudarem outras pessoas. E aí, professora, tem mais aviso? Tem, gente. É a questão da campanha nacional de multivacinação. Então, nesse mês de outubro, também temos isso aí, olha. A campanha nacional de multivacinação está convidando todos vocês, das crianças até 15 anos, a ir até o posto de saúde, leva a sua carteira de vacinação e lá eles vão atualizar a carteirinha de vocês. Vão ver qual é a vacina que vocês estão faltando e vão vacinar. Mas se por acaso vocês perderam, gente, o cartão de vacina é um documento, tem que ter cuidado, mas aconteceu. Então vai lá mesmo assim, leva um documento, que lá os agentes de saúde vão tentar encontrar no sistema o nome de vocês e ver também ali qual é a vacina que está faltando. Então, chama aí um responsável de vocês para acompanhar vocês até o final do mês. Vocês têm como atualizar a sua vacina. Avisa também aos vizinhos, aos amigos, Fala lá na escola que tem isso, que o posto está esperando vocês. Procura o posto mais próximo da sua casa e vamos aí atualizar, porque a vacina, gente, é muito importante. É uma prevenção, É algo para a gente se proteger das doenças que venham a atingir. E aí, vale lembrar a questão da Covid-19. Quem não agendou ainda, daqui a alguns dias eu vou perguntar quais são os alunos que já se vacinaram, para que vocês digam, e para a gente poder lembrar quem ainda não se vacinou, ok? Vamos continuar. Eu estou trazendo para vocês agora, vou pedir aí para vocês observarem essa cena. Observem bem esse vídeo. Eu quero que vocês percebam esse tipo de brincadeira. Legal, não é, pessoal, essa brincadeira? E aí? O que vocês estão achando em relação a essa brincadeira? Ah, professora, é bom de cair, porque é como se fosse um gramado, uma graminha. Pois é. E aí eu tenho aqui algumas perguntas. Será que essas pessoas, eu nem vou dizer adolescente e criança, porque eu percebi que tem um adulto no meio também. Será que é uma brincadeira segura? É divertida? O que pode acontecer?
Então, aí é algo para a gente parar e prestar atenção nas nossas brincadeiras diárias. Às vezes, brincar de empurrar, às vezes esquece de estar na escada da escola, às vezes tem uma grande quantidade de pessoas, tem um banco, tem um jardim, né? E aí, uma simples brincadeira pode acontecer aí algo fatal, ou até mesmo algo que venha trazer grandes complicações para ir consertar. E para isso, eu vou chamar a professora Cláudia, já para ela dizer como é que está essa interação e para que ela também possa fazer um comentário em relação a essas brincadeiras. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui, a interação muito boa, nós temos vários alunos, nós temos aqui Letícia, da Escola Divino Espírito Santo, nós temos Guilherme, que ainda não colocou a escola, Júlio, João, Maria, então Letícia, mais uma vez. Então, a interação está muito boa aqui, já estão dando bom dia, desejando uma boa aula. Então, ter muito cuidado com essas brincadeiras, principalmente na escola. Alunos que vão sentar e o outro puxa a cadeira, é uma brincadeira muito perigosa. Então, muitos alunos se machucam. Então, bastante cuidado com as brincadeiras nossas do dia a dia, professora. Ok, Cláudia, que bom que já tem gente aí interagindo, né? E na hora que você perceber que precisa da gente publicar para todo mundo saber o que é que eles estão falando, é só chamar. E vamos continuar. Então aqui eu começo, para falar de locomoção, eu começo a chamar a atenção a vocês em relação a cuidados. E os cuidados que eu estou iniciando a minha aula é em relação às brincadeiras. Mas vamos continuar. Em relação aí a questão do nosso sistema locomotor, eu estou classificando, né, em alguns sistemas. O sistema esquelético, o sistema muscular e o sistema articular. Mas hoje nós vamos conversar a respeito do sistema esquelético. E o que é que nós vamos ver aí, professora, em relação ao sistema esquelético? Hoje nós vamos conversar sobre ossos, né? E nos nossos próximos encontros a gente vai falar sobre cartilagens e tendões. Então, o sistema esquelético forma tudo isso, mas eu dividi. Esse encontro nós vamos conversar apenas sobre ossos. E nos próximos encontros nós vamos falar sobre as articulações e também os tendões. Embora quando eu estiver falando sobre ossos, sempre aparece aí um exemplo e a gente termina falando em cartilagem ou em tendões, ok? Mas vamos ficar atentos. Tem muita coisa para a gente conversar a respeito desses ossos, né? E vocês viram já que eu não estou aqui sozinha, eu trouxe alguém hoje para me ajudar. Então vamos continuar. Para falar de ossos, eu vou apresentar as estruturas que compõem um osso e vou falar também das funções. Então o que é que eu tenho aqui? Então eu tenho o desenho, né, de um osso longo e nesse osso longo eu estou apresentando algumas partes. Vocês devem perceber, né, que eu estou trazendo para vocês imagens com inglês, né, gente? Aí já vai exercitando. Então, aí eu tenho mostrando artérias, veias, estou mostrando também a questão do periósteo, que é essa parte aí que reveste toda essa, vamos dizer, essa parte dura aí do osso. Mas a gente vai perceber também que as extremidades dos ossos longos, principalmente, elas não são tão compactas, elas são mais esponjosas. Isso é muito importante para a função que a gente vai falar. E aqui nesse outro, onde estou mostrando aí o esqueleto, eu estou trazendo para vocês uma imagem que apresenta um grande número de funções. Primeira questão aí, que os ossos, eles protegem os órgãos vitais, né? Em relação aí à cabeça, o crânio protege todo o encéfalo. Então, aí eu estou diante de ossos que tem um formato diferenciado. Muita gente pensa que é um osso só, mas a gente vai ver que foi formado por pequenos ossos, por placas, por ossos achatados, que também é uma classificação que vamos estudar depois. A questão dos ossos, que são, né, produção aí de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, de plaquetas, ou seja, de células sanguíneas. Os ossos também, eles têm a capacidade de armazenar minerais, e facilita o movimento e ainda a questão aí de nos deixar de pé. Vem a questão também dos ossos, como eu falei, do crânio, a caixa torácica, que protege também ali órgãos vitais, como é o caso do coração e dos pulmões. Então, estamos vendo aí as estruturas que compõem o osso, mas estamos vendo também a questão aí das funções. Então, o nosso esqueleto tem todas essas funções, onde muita gente pensava que era só para locomover, né? Se unir à música e sair movimentando. Não, tem muita coisa importante. Então, eu quero só voltar um pouquinho aqui,
que são nos ossos, né, onde ocorre aí a produção de células sanguíneas. A questão aí dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, dos glóbulos vermelhos, as hemácias e as plaquetas. Então, a gente vai precisar lembrar isso também durante a nossa aula. O que é que eu estou mostrando aqui? Então, aqui eu estou diante de um osso longo que está mostrando a extremidade. Ah, professora, eu já percebi isso no ossinho da coxa da galinha, que a gente consegue até mastigar, ele é bem fofinho. Pois é, gente. Então, é nessa estrutura aí, que tá, dos ossos longos, onde vão ser produzidas as células do nosso sangue. Então, veja a importância também de ossos, não é? Vejam o que a gente está percebendo no estudo dos ossos. Talvez para alguns apresentem já algumas novidades esse nosso estudo. O que é que nós vamos falar mais? Vamos falar dessa classificação dos ossos. Então, de acordo com a forma dos ossos, nós vamos ver aí que os ossos têm formas diversas, né? Tem ossos de formas irregulares. Então, a gente vê aí que, né, a questão da nossa coluna, a gente vai ver aí a questão da coluna, cada uma das vértebras representando aí os ossos irregulares, ossos planos, e o exemplo que está dando aí é um osso da bacia, a gente vai ver depois a questão dos nomes, e osso curto, como as falanges, uma das falanges da nossa mão, e um osso longo, e aí representado com o maior osso do nosso corpo, que é o fêmur. Então, é muito importante a gente perceber que dentro do nosso corpo existem ossos com formas diferentes. E essas formas também apresentam funções específicas. Nada está por acaso. Então, aí na imagem, vocês estão vendo os ossos e a questão aí do seu formato. O longo, né? O irregular, o curto e também o plano. Vamos continuar. O que é que nós vamos ver agora? Vamos ter algumas curiosidades a respeito aí do nosso esqueleto. Como assim, professora? O esqueleto, né, do feto, todo o desenvolvimento, e a maior parte dele a gente vai encontrar cartilagem, né? Ele não está calcificado ainda. Isso é muito importante porque lá na barriga, né, das nossas mães, nós não podíamos ficar tão à vontade, né? Tínhamos que nos encaixar e aí era preciso ter alguma flexibilidade. E como o osso, de fato, não tem essa flexibilidade, nós estávamos ainda com grande parte do nosso esqueleto formado por cartilagem. E aí, outra curiosidade, que a questão aí de um recém-nascido, ele tem mais ossos, mais ou menos 300 ossos. Como assim, professora? Então, o recém-nascido tem mais ossos que a gente? Antes a senhora colocou que era cartilagem. Agora já está com... Pois é, pessoal. Também lá no feto era preciso, né? Lá na barriga, era preciso também que tivesse, além de flexibilidade, que pudesse fazer alguns ajustes, como se fossem articulações. Por isso que também ele vem aí com um número maior. E a gente percebe que alguns ossos eles vão começar a se fundir, ou seja, aquilo que antes parecia ser, né, representar aí dois ossos, eles vão se unir. E um grande exemplo que a gente vai ver aí é a questão da tão popular moleira no bebê, que ainda vai fechar e ainda vai também se calcificar. E aí formar a questão de ossos, que no caso de um adulto, né, tem 206 ossos. Então vejam aí, a questão dos números que eu estou trazendo é só para vocês verem que porque na questão de um parto, né, normal, a questão da flexibilidade do nascimento. E porque dentro da barriga ele consegue se encaixar, se enroscar todo, devido à flexibilidade da cartilagem. E à medida que ocorreu aí o nascimento, esse recém-nascido apresenta um número maior, que à medida que vai se desenvolvendo, que vai crescendo, alguns ossos vão se fundindo, ok? Então vamos ver mais alguma coisa. O que é que eu vou ter agora? Eu vou ter agora para vocês uma pergunta pessoal. Vamos ver se vocês conseguem responder esse meu questionamento. Olha, vamos conhecer cada um dos ossos que compõem o nosso esqueleto. Então, estou agora fazendo um convite. Vamos lá, pessoal, conhecer esses ossos. Vamos ver nomes. Qual é a importância da gente saber o nome de um osso? Ah, professora, eu não vou seguir a área de saúde. Por que eu tenho que saber a questão aí de um osso? Eu vou dar alguns exemplos. Imagina que você recebe, né, uma mensagem de um colega que diz assim:
olha, hoje não vou para a escola, não. Eu não quero que isso aconteça, mas vou dar como exemplo. Porque eu quebrei o fêmur. Que é isso, né? Então, é importante a gente saber o que está acontecendo. Ah, eu não posso não porque eu estou com muitas dores na lombar. E o que é isso? Então, o que é que eu estou falando nesse momento? Né? O que é que eu estou trazendo aí para vocês de informação? Então, vamos lá. Então, ó, vamos conhecer cada um dos ossos, que foi o convite que eu fiz. Mas agora, vocês sabem os nomes dos ossos do nosso corpo? Alguém aí sabe o nome de algum osso do nosso corpo? O que é que vocês acham aí, pessoal? Então, agora eu vou passar para a professora Cláudia. E eu quero ver, Cláudia, como é que os alunos vão colocar aí no chat essa resposta. Qual é a dica que você dá para a gente? Eu dou a dica que eles fiquem bastante atentos à aula. Eu acho que alguns já sabem aqui. Um já está dizendo aqui, Maria já está dizendo que conhece uns ossos do crânio. E nós temos aqui também uma quantidade boa de alunos. Apareceu aqui Kaique, da Escola Antônio Farias Filho. Nós temos Letícia e Nicole, da Divino Espírito Santo, e João, da Escola Dom Bosco. E muitas outras escolas eu sei que estão aqui presentes, porque nós temos um quantitativo bom. À medida que a aula começou, foi crescendo, e eles estão gostando da aula. Então, até aqui foi Maria que colocou, conhece os ossos do crânio. Vão colocando aí, gente, para ver que ossos vocês conhecem, e fiquem atentos à aula que vão aparecer outros para nós conhecermos, tá certo? Legal, fico muito feliz, gente, com a participação de vocês. E aqui eu já começo a agradecer, né, os professores aí da escola de vocês, os coordenadores e os gestores, pelo incentivo que estão dando para vocês, né, acordarem aí cedinho. E se hoje, essa semana não é o dia de vocês ir para a escola, então vocês estão aqui conosco. Mas quando vocês estiverem no horário da manhã na escola, não tem problema. Assiste no YouTube, porque lá vocês também têm acesso a ver essas aulas ou assistir no reprise que acontece à tarde, ok? Mas vamos lá. O meu pedido é para vocês colocarem no chat resposta. A professora Cláudia já está aí cheia de resposta. Volta aí, Cláudia, pode falar. Eu tenho aqui, Hugo colocou costela, os ossos da costela. João, os ossos do fêmur, ele conhece também. Então, são esses aqui que nós temos. O crânio, costela, fêmur. E espero que apareça mais. Legal. Olha agora, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, ó, estou fazendo um convite. E nesse meu convite eu já estou apresentando vocês, né? Estou colocando aqui, ó, seja bem-vindo, Caetano. Caetano hoje, né, que é esse esqueleto, o nome aí que a produção deu para ele. E a gente vai conversar aí com o Caetano, e Caetano vai nos ajudar a conhecer os ossos. Então a gente vai usar agora os ossos de Caetano para a gente poder conversar. Vamos lá? Fiquem atentos, porque tem gente que já colocou nome, que foi as costelas. Eu vou já pontuar esses que vocês estão falando e vou apresentando outros, ok? Então, alguns falaram aí das costelas, né? E aí eu vou tentar colocar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho a questão das costelas, ok? E já que falaram das costelas, eu vou, né, conversar com vocês sobre essas costelas, já que apresentaram primeiro as costelas. Então, aqui, gente, tem a caixa torácica, formada pelas costelas, pelo esse osso central, que é um osso externo. E bem interessante, nós temos uma curiosidade aqui nas costelas. Veja o que eu vou mostrar aqui a vocês em relação a essa curiosidade. Então, o que é que eu tenho para mostrar aqui? Vejam, eu tenho um conjunto de costelas que elas partem lá da coluna e vai até o osso externo completamente. Vocês devem perceber que eu tenho um outro conjunto que elas saem lá da coluna, mas ela vem e no caminho elas se unem e vai chegando aqui ao externo em conjunto. E agora eu tenho ainda um outro conjunto que eles não conseguem chegar, esses ossos não conseguem chegar até o externo. E aqui eu tenho uma classificação. As costelas verdadeiras é aquelas que partem da coluna e chegam até o osso externo sozinho. Eu tenho aqui algumas costelas que vão saindo lá da coluna e precisam se unir. E eu tenho aqui um conjunto de costelas, chamada de costelas flutuantes, né? Elas ficam soltas, por isso esse nome, e elas não conseguem chegar até o externo. Então, essa foi a primeira aí, a apresentação de alguns alunos, né, que já estão falando. O outro aluno,
ele falou da questão do fêmur. Espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente chega no fêmur. Eu vou partir lá da cabeça, certo? Então, em relação à cabeça, a gente vai ver que o conjunto é um conjunto de ossos, gente. De ossos achatados, né? Muito importante a gente saber, né, que eles estão sendo coladinhos, pedacinhos por pedacinhos. Depois a gente vai conhecer o nome deles. E vou trazer algumas curiosidades em relação aos ossos da face, que são ossos também planos. Mas é interessante que eles são ossos ocos, também chamados de pneumáticos. É por isso, gente, que a gente vai perceber aí a questão de sinusite, porque esses ossos ocos, eles começam a receber, né, essa secreção, causando isso aí. Mas tem uma outra curiosidade. Alguns até vão dizer, professora, quebrou o nariz aí do esqueleto. Não, gente, é porque é só essa parte aqui é formada por ossos. O complemento aqui, a pontinha do nariz, é cartilagem. Nós vamos falar em outra aula, que eu já prometi a vocês. Outra coisa em relação ao esqueleto, nós temos aqui na cabeça, principalmente aqui na face, o único osso móvel, que é a mandíbula. Então, encaixada aqui também por articulação. Então, eu estou colocando aqui para vocês e estou mostrando, né, a questão do encaixe, bem próximo a esse pequeno orifício aqui, que é o ouvido. Lá também temos uma curiosidade, pessoal. Sabe o que nós vamos ver no ouvido? Os 3 menores ossículos do nosso corpo. O martelo, a bigorna e o estribo. Estão lá, né? Fazendo aí, tendo a importância na audição. E eu já conversei com vocês em outras aulas. Mas vamos continuar. Para falar da questão, aí vamos descer um pouquinho, a gente vai falar a questão da coluna. Sempre eu percebo alunos dizendo assim, professora, eu não, minha mãe, minha avó, minha tia, minha madrinha, colocou um colar aqui diferente para segurar aí o pescoço. E aí a gente vai ver a questão de conjunto desses ossos, formado por vértebra, que vai da cabeça até o final aqui da coluna. E tem aqui algumas curiosidades. Vamos ver. A questão aí, ela vai dividir por parte, de acordo com a localização. A questão aí da coluna cervical, a questão da torácica, a lombar, e nós vamos encontrar aqui o cóccix, né? A área coccigiana, e um conjuntinho, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui bem, é um conjuntinho aqui de ossos que se fundiram, que se uniram. Então, eles eram separadinhos, e aí a questão desses ossos que foram colados. Agora, eles já não estão mais separados com as outras vértebras. Também uma curiosidade para a gente falar, ok? Em relação também a ossos planos, né? Nós vamos ver tanto essa parte aqui, mostrando a questão do omoplata, juntamente com o ossinho da cavícula, que a gente daqui a pouco vai falar sobre ele. Então, todo esse osso chato aqui, deixa eu ver se a gente consegue ele mais, pronto. Então, esse aqui, e também vamos ter na cintura pélvica, essa questão também desse osso, deixa eu ver se eu consigo melhor, pronto, né? Essa seria uma curiosidade também para ver. O que eu vou mostrar aqui? Vou voltar, Caetano, para frente, para a gente poder falar dos membros, ok? Vamos falar aqui dos membros. E vamos começar pelos membros superiores, né? A questão aí, então nós vamos ter a questão dos braços, né? Eu estou aqui apresentando um só. Vou trazer só algumas curiosidades, né? Então, eu estou trazendo a posição para a gente ver um pouquinho a questão aí dos ossos em relação, né? Professora, nós temos 2 ossos aqui no braço, sim. E aí, eles dois é quem vão nos ajudar a fazer esse movimento para cima e para baixo. Vejam que eles não são tão retinhos e eles vão proporcionar esse movimento, né? E aí, para a gente colocar aí a questão das mãos, vamos ver que temos a questão do carpo, que é esse conjunto de ossos. Deixa eu ver aqui onde é que a gente consegue ver melhor. Então, esse conjuntinho de ossos aqui, o carpo. E nós temos aqui as falanges. E nas falanges, né, que vão estar dessa parte da minha mão, vou botar até o passador aqui de slide para poder separar. Então, nós temos as falanges.
os 4 dedos com 3 falanges e a questão aí do polegar com apenas 2 falanges, também uma curiosidade. Isso em relação às mãos. Outra coisa que eu gostaria de falar, né, que em relação a curiosidades, é que a nossa mão, né, ela tem aí bem diferente, nós mamíferos, principalmente aí os nossos primatas, né, não só mamíferos, são os primatas, nós temos o polegar opositor. Isso facilitou bastante ao homem caminhar e manusear, facilitando aí a sua evolução, o seu processo evolutivo. A professora Cláudia está chamando, eu acredito que tem coisa boa aí, escrita aí pelos nossos alunos. Diz aí, Cláudia. Professora, interação muito grande aqui, então Kaique chegando. Então ele conhece vários ossos, viu, professora? Tíbia, clavícula, o sacro, vértebra lombar, rádio, una. Aí nós temos também o Wesley, que disse que conhece a bacia, Evelyn a patela, Evelyn também o tórax. Então eles estão interagindo, estão gostando muito da aula, porque estão conhecendo também novos ossos, viu, professora? Então eu já estou agradecendo aqui a presença deles e essa interação muito boa. Legal, pessoal. Veja, isso torna a nossa aula diferente. Você viu que a professora Cláudia estava aí com um sorriso imenso, né? Feliz pela quantidade. Eu também estou aqui muito feliz com a interação de vocês. Mas chega aquela dica, convida mais amigos para vir participar das nossas aulas. Pois é, agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos membros inferiores, né? Que logo no início da nossa aula já tinha alguém apresentando o fêmur, o maior osso do nosso corpo. É questão aí da curiosidade. Não podemos esquecer que os ossos longos são responsáveis, né, gente? Olha, tudo isso aqui, eles são responsáveis aí com a produção de glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas, ou seja, as células sanguíneas. Então, aqui eu tenho uma curiosidade, é a questão, deixa eu ver se eu consigo aí um foco aqui na patela. Esse pequeno ossinho aqui. Pronto, aqui, ótimo. Esse ossinho, gente, é muito importante na nossa locomoção, principalmente no momento que a gente vai subir escada, descer escada, subir rampa e descer rampa. Ele funciona como um verdadeiro freio, um amortecedor, juntamente com as articulações, que a gente ainda vai falar. A questão aí da tíbia, né? A questão do rádio, e nós vamos ver a questão aí dessa localização em relação à perna, mas mais uma curiosidade é a questão dos nossos pés. A curiosidade que eu tenho que falar em relação aos nossos pés é que graças a esses ossículos, essa arrumação que nós vamos ver na próxima aula, é que a gente vai ver a possibilidade de ficarmos de pé. Veja que legal, importante isso, não é, gente? Eu agora vou passar rapidinho para a professora Cláudia, porque ela vai falar, já vai trazer algumas considerações finais, mas essa aula a gente quer dizer que continua. Gente, essa aula continua. Nós temos aqui presença de novos alunos. Isabelle já está dando bom dia. Luísa, ela está dizendo que é Caio e Luísa que estão chegando da escola Dom Bosco. Então, estão interagindo muito, estão gostando. E lembrando a vocês que nossa aula continua, tá certo, pessoal? Tchau, tchau. Pois é. Só para a gente encerrar essa parte assim de esqueleto, porque eu quero deixar aqui um monte de pedidos a vocês. Vamos lá, pessoal. Lê o material de vocês, assistem os vídeos, tentem investigar o nome de ossos para na próxima aula vocês participarem mais. E uma dica também, eu quero que vocês descubram qual é a diferença da questão axial e apendicular, ou seja, essa união de ossos. E eu já dei a dica, quem são eles? O axial, que está na parte central, e a questão do apendicular, que está nas extremidades do nosso corpo. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que essa aula de hoje eu deixei muitas tarefas para vocês. Então, não deixem de assistir os vídeos lá da plataforma da Unirec, não deixem de ler os textos, porque vão facilitar muito a interação da nossa próxima aula. Eu estou trazendo algumas questões e vamos tentar fazer aqui um grande jogo para descobrir o nome dos ossos, ok? Por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula e estou muito feliz com a participação de todos. Chame os amigos, diz aos amigos que é muito importante estar nessa aula presencial. Tchau, pessoal!